Bom, vamos lá. Acho que já dá para a gente iniciar. Só para eu me apresentar para vocês, meu nome é Mayara, eu sou do marketing do Brasil, da Instalip. A gente que está organizando essa grande live com o Anderson, o Ricardo e o Felipe. O Felipe vai falar um pouquinho melhor para vocês como que a gente vai levar essa live. Vai ser uma dinâmica muito simples. A gente vai comentar bastante sobre os erros e acertos do e-commerce do ano passado e como que a gente consegue fazer melhor em 2022. E eles vão passar a experiência deles para a gente. Então, o debate vai ser em cima disso. Felipe, eu passo a palavra para você. Obrigado, Má. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, estarem aqui participando com a gente. É um super prazer ter vocês aqui. A ideia é nós, como especialistas, trazer um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho do que aconteceu em 2021, que foi um ano super agitado, né? E agora o que a gente tem de perspectiva para 2022. Então, nada melhor do que aprender com os erros e acertos de especialistas. Então, é isso que a gente está fazendo, trazendo dois grandes amigos, Ricardo Samarché e o Anderson do Walmart. Então, Walmart do México, então, na verdade, ele está aí até para ele ainda é no meio da tarde, né? Então, eu já quero agradecer a vocês dois pela participação. Tenho certeza que vai ser super prazer, um excelente bate-papo. Eu vou falar rapidamente sobre Instalip. O objetivo é só todo mundo conhecer um pouquinho mais sobre a nossa plataforma e o que a gente se propõe a fazer aqui. Então, só confirmando aqui os participantes da nossa live hoje. Fazer essa breve introdução, depois a gente vai ter esse painel e depois eu abro para algumas perguntas. A gente está com a agenda, a gente vai cravar aí às 8 da noite, então a gente já sabe dos desafios, então a gente pretende não atrasar, então talvez a gente corte um pouquinho as perguntas, mas vamos tentar manter a agenda e o que está planejado com perguntas de vocês. Então, a Instalip é uma plataforma SaaS, nós somos uma startup global, nós estamos presentes em vários países e a nossa grande missão é realmente permitir uma gestão muito mais assertiva do delivery dos clientes. Nós somos super especialistas em ship from store, ou seja, quando tem delivery a partir da loja, que seja uma loja física, uma loja que seja remota, uma dark store. Então, site stores, etc. Então, nós somos especialistas e nós resolvemos esse desafio de vários varejistas no mundo. E a gente permite com que esses varejistas tenham uma experiência digital realmente para os clientes, uma experiência digital, inclusive, para os colaboradores e para quem participa, né, dessa jornada digital. Quando vai fazer uma compra de supermercado ou de drogarias, enfim, tudo que tiver hoje o desafio, né, das entregas digitais. Então, nós somos uma plataforma SaaS, super focadas em última milha. A gente sempre mantém o nosso cliente no centro, o cliente do nosso cliente no centro de toda a experiência. Claro, hoje nós somos super especialistas em supermercados, mas a gente já está ampliando outros segmentos, como drogarias e chocolaterias, inclusive perfumaria. Então, como eu comentei, nós estamos presentes em 15 países, né? Hoje, tanto Europa como América Latina. Aqui no Brasil também a gente está um pouco mais de um ano, temos mais de 30 líderes que são realmente grandes varejistas e a gente já processou mais de 45 milhões de entregas, números super expressivos para uma startup que tá no mercado há um pouco mais de 2 anos. Esse aqui são dos clientes que a gente tem aqui no Brasil. O Walmart é um dos nossos clientes mais importantes da América Latina, no México hoje. E aqui no Brasil, então, o Super ABC, o Big Box, o Sul-Americano, o CSD, Hiperideal, Oba, Prix, Super Nosso, Zafari. Então, são algumas das redes que a gente tem aqui. Essa aqui é uma visão geral da nossa plataforma. A nossa plataforma, ela digitaliza todo o processo, desde a chegada do pedido, quando vem de qualquer canal. Então, a gente processa de e-commerce, de marketplaces, de aplicativos, independente da origem. A gente centraliza tudo isso, digitaliza todos os processos e quebra isso em pequenas tarefas em que a gente consegue controlar, monitorar, e assim a gente consegue entregar para os nossos clientes dados sobre a operação em tempo real,
ou depois dados com muito mais detalhes numa plataforma de BI. A gente consegue fazer essa gestão de capacidade antecipada, ou seja, quando o cliente vai fazer o pedido no checkout, a gente passa essa garantia, certeza de que o varejista tem a disponibilidade de recursos para fazer essa entrega no tempo correto. Então, esse é o compromisso com o cliente dele. Então, ele consegue garantir esse compromisso. Então, a gente faz esse controle de rotas, picking, cuida de todo o picking, o packing, storage e depois toda a parte de delivery dos motoristas. Então, todo mundo usa o celular e depois a gente entrega toda uma experiência web para fazer a gestão. Então, essa é a plataforma Instalip de maneira muito macro. A nossa principal missão realmente é digitalizar todos os processos, fazer com que a logística do e-commerce realmente funcione de maneira super ordenada, escalável e que não dê dor de cabeça no fim do dia, né? Então, essa é a grande missão da Instalip, uma super plataforma e que, de fato, atende grandes contas ou pequenas. Realmente é quem está preocupado em oferecer uma ótima experiência para os seus clientes. Então, dito isso, quero ir para realmente pro ponto alto, trazer aqui o conhecimento do Anderson e do Ricardo, os caras super experientes. Queria primeiro que vocês se apresentassem, por favor, para o pessoal, contar um pouquinho aí da história de vocês, do momento que vocês estão, e aí depois a gente já entra nos nossos temas. Vai lá, aí, Ricardo, Anderson. pode começar. Boa. Ok. Bom, gente, boa noite. Eu sou Ricardo Tancredi, sou diretor de e-commerce do Saint Marché. Estou lá há menos de um ano, entrei em abril agora, de maio de 2021, com o desafio de mudar, de colocar o digital do grupo em outro patamar, né? É uma história interessante do Marché. Ele é um late mover, né? Ele começou no digital tardiamente. Eu particularmente, né, tenho alguns anos de e-commerce, tipo 20, então meus cabelos brancos têm resposta para isso. E nessa minha fase atual, vendo agora tomate, alface e cebola. Antes vendi muita geladeira, fogão, celular, agora é divertido vender supermercado na internet, porque tem seus desafios, né? Então, o Marché começou tarde. Então, esse é bem legal, é um projeto que eu estou adorando de fazer. Acho que vai abordar muita coisa aqui, né, no painel que a gente vai discutir aqui, né, desafios, né, surpresas boas e ruins de um negócio grande, no caso o Anderson Walmart, e no meu caso aqui Marché, uma rede local, somente São Paulo capital. Como é que isso se desdobra, né? Como é que isso evolui. Espero trazer para vocês aí conteúdo bem legal. Obrigado, gente. Super experiência em e-commerce. Só 20 aninhos, né, cara? Muito bom. Boa, Ricardo. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sou Anderson Andrade. Faz 5 anos que estou aqui no México, justamente na operação do Walmart. Tenho 12 anos aí de experiência no mundo digital. Já passei por empresas como Privalha, Buscapé Company, Grupo Acho, que foi minha última experiência. E nos últimos 5 anos aqui no México. Faço parte hoje do projeto Bodega Aurrerá On Demand, que é justamente a parte de groceries, né, de venda online, mas também já estive aí do lado de mercancias generales, como a gente costuma dizer aqui no México, é justamente toda a parte de eletrônicos e eletrodomésticos, né? A intenção aqui é justamente compartilhar um pouco da experiência, um pouco dos aprendizados, erros e acertos que a gente teve durante o ano de 2021. Espero que vocês possam aproveitar da melhor maneira o conteúdo que a gente vai compartilhar com vocês aqui. Agradeço já de antemão, Felipe, o time da Instalip aí pelo convite e bora lá. Super prazer contar com você, também com o Ricardo. Muito bom. Bom, já que você começou, Anderson, falando sobre esse aprendizado, é justamente o primeiro tema que eu queria trazer aqui para vocês. Como é que foram esses desafios, né, em 2021, meio da pandemia,
as coisas aceleraram muito, né? Então, queria que vocês compartilhassem. E aí, Anderson, muito legal trazer essa visão até do mercado, né, do México, né? Porque a gente tem algumas coisas similares, e como você conhece os dois mercados, é até legal fazer esse comparativo, né? E aqui a gente está falando com dois cenários, né? Um pouquinho diferentes, então acho que é super bacana vocês compartilharem essas duas visões aí. Aí, Anderson, pode começar, por favor, trazendo teus aprendizados. Legal, legal. Bom, acho que o primeiro grande desafio do ano de 2021 foi justamente o lançamento de uma nova operação, né? Onde a gente vinha de uma etapa... O nosso lançamento, na verdade, da operação de Bodega Aurrerá On Demand foi justamente em maio de 2020, então, ano de 2021, a gente buscava justamente uma consolidação numa etapa de growth bastante agressiva, né? Até para o pessoal ter uma ideia um pouco do panorama do que é o Walmart México e Centro-América, a gente trabalha aqui com 4 marcas, né? Então, a gente tem a marca do Walmart, a marca do Sam's Club, a marca do Superama, que hoje passa por uma transição de branding e a gente vai justamente posicionar como Walmart Express, e a gente tem o Bodega Aurrerá. Ao todo, só aqui no México, a gente tem mais de 2.610 lojas. Hoje, todas as operações já estão posicionadas do que a gente chama de maneira omnicanal. E o Bodega Aurrerá, que é a nossa operação mais grande aqui em termos de participação no nosso revenue, foi a última que subiu nesse barco da omnicanalidade, chamemos assim, né? Então, o grande desafio foi justamente consolidar essa operação numa etapa de growth bastante acelerada, né? A gente habilitou várias lojas, né, com o serviço durante o ano de 2021, porque justamente esse tipo de serviço que a gente tem hoje habilitado nas lojas, a gente transforma a loja, parte da loja, num mini centro de distribuição, determina uma área de atuação para essa loja justamente para disponibilizar o serviço para os nossos clientes, né? Então, a gente teve um desafio bastante grande nesse sentido, e adicional à parte operacional, chamemos assim, eu tive o desafio de desenvolver um time num ambiente 100% remoto, né? Então, eu entendo que foi um desafio adicional, e uma das decisões que a gente tomou aqui, que eu entendo que foi bastante assertiva, foi no sentido de contratar pessoas mais focadas na parte do soft skill, e a parte do hard skill a gente justamente depois aqui tem um plano de capacitação do time, porque é muito mais fácil você ensinar alguém a mexer numa ferramenta online e extremamente complexo você tentar capacitar alguém para que ele seja uma pessoa mais resiliente, né? Então, acho que essa foi uma decisão aqui que a gente tomou internamente, bastante assertiva. 100% do meu time, hoje, que eu tenho na operação do Bodega Aurrerá, a gente contratou de maneira remota. Entendo, uma vez mais, que foi uma decisão assertiva. A gente tem se posicionado de maneira muito interessante no mercado. Nossos clientes nos han compartilhado um feedback super positivo, que para mim é o mais importante, né? Com certeza a gente vai falar sobre isso durante a live aqui, mas eu entendo que a venda tem sido a consequência de um bom nível de satisfação dos nossos clientes, né? A gente vive muito isso aqui dentro dos valores do Walmart. Sem dúvida, nós somos um retail, a gente está 100% concentrado na venda, mas a gente entende que ela é consequência do nível de satisfação dos nossos clientes. Então, adicional a esses desafios que eu comentei com vocês, para passar a palavra para o Ricardo e dar espaço para ele também, outro ponto super importante é justamente assegurar que dentro da experiência end-to-end, o cliente está satisfeito, né? Que dentro de toda essa cadeia a gente consegue eliminar com tecnologia e processos bem assertivos qualquer fricção que o cliente tenha na jornada, né? E esse tem sido o nosso principal foco, basicamente desde que a gente lançou o projeto, né? Essa busca da melhora contínua, né? Sempre buscando provar através de A/B testing, tentativa e erro, desculpa pelas confusões aí com as palavras, tentativa e erro, para justamente cada vez mais disponibilizar para os nossos clientes a melhor experiência.
Legal, Anderson. Acho que há muita semelhança, né? Apesar de mercado, de tamanho do negócio ser um pouco diferente, né? Como eu disse, aqui é uma rede local de 20 lojas. O grande aprendizado, acho que eu não cheguei a completar quando eu me apresentei, né? O Marché, ele foi uma empresa que entrou tardiamente na internet. Então, no fim de 2018, começou a vender com apps de entrega. Rappi, Corner Shop. Na verdade, foi Rappi, iFood e, na época, do supermercado Now ainda. Em 2019, a gente fecha... Eu não estava aqui, né? Mas a gente fecha com o Rappi, uma exclusividade, e que está vigente até hoje. E no e-commerce, propriamente dito, começou no meio de 2019. Então, no meio de 2019, entra, né, o e-commerce, acerta uma operação usando loja como estoque, né? O Marché não tem uma dark store ou um estoque dedicado para a operação de e-commerce, então usa a loja mesmo também. E aí, quando acerta a operação no início de 2020, vem pandemia e o negócio, né, como todos aqui devem ter sofrido por lado bom, né, a venda quintuplica vezes 8, vezes 10, né? No caso do Marché, como não tinha também o quesito da novidade. Então, as pessoas, né, queriam ver os produtos que o Marché vende, né? Eu não sei exatamente o quórum que está aqui, localização, mas o Marché aqui em São Paulo é conhecido por produtos diferenciados, produtos exclusivos. É uma grande... Estava até falando um pouco antes aqui com o Felipe, é um grande showrooming, as pessoas vão passear na loja do Marché, né? Então, quando começa a pandemia, processo, sistema, tudo muda, né? Tudo muda de patamar. E o desafio é atender o cliente, o nível de serviço, né? Dando o link aqui com o Anderson. Se você atender... A gente está falando de produto de primeira necessidade, né? Vamos lá. Antigamente, você vendia um celular, o cara demorava uma semana para decidir comprar aquele celular, ele comprava. Fechou o pedido, agora ele quer receber meia hora depois, e ainda assim acha que está demorado. Imagine um arroz, feijão, a Coca-Cola, o Omo, o peito de peru, enfim, a comida, primeira necessidade. O nível de experiência é importantíssimo. Então, você não pode, né, vai ter problema, né? É utópico falar que todas as vendas vão ser perfeitas, que o índice de pedido completo numa operação apoiada em loja vai ser de 100%. Antes de trabalhar no Marché, eu trabalhei no Carrefour, então eu fiquei lá 2 anos antes de ir para o Marché, e lá tinha um índice de pedido completo de 97%. Eram 15, 13 dark stores. Na verdade, a gente chamava de side store, porque ficava do lado dos hipermercados, tinha espaço sobrando. O problema é que você não tinha um sortimento tão grande quanto loja, era estoque dedicado, que é bom, mas você não tinha um sortimento de loja. Pois bem, até acho que é o que tudo indica, eles mudaram, então agora tudo em loja, porque afinal de contas, quantos hipermercados o Carrefour tem? Mas no caso do Marché, a expectativa de atendimento ao cliente é muito importante. E o Marché tem uma clientela diferenciada, né? Não vamos ser, né, hipócritas ou tentar falar que não, mas sim, os produtos são mais caros, as pessoas que vão são de poder aquisitivo maior, então você tem um problema de atendimento, de alto nível, a régua está um pouco mais alta. Então, ruptura, processo de substituição, como é que a gente minimiza esses problemas? Esse foi o grande desafio de 20 e 21, porque no Marché, essa estrutura operacional, ela não teve tantas mudanças significativas para fora. Então, o nível de ruptura, o nível de atendimento, isso se manteve. O bom é que, como a venda, né, oscilou muito durante lockdowns, né, quando tinha lockdown, a venda explodia. Acabava o lockdown, abria um pouco, a venda caía. Mas o índice de ruptura se mantinha o mesmo. Então, a gente, né, chegou a desenvolver um sistema de substituição bem efetivo. Então, a gente tenta, apesar de causar essa má experiência de vou comprar
6 garrafas de Coca-Cola. Eu não tenho 6 naquela loja, eu tenho 4. Então, eu vou fazer uma entrega parcial. Ou eu comprei 2 amaciantes e acabou os 2 amaciantes. Como é que eu aviso o cliente e peço para ele trocar numa interface amigável? Ele não vai ser cobrado a mais, mas ele tem que tomar uma decisão. E isso, de fato, trouxe vantagens e desvantagens. Então, você está próximo do seu cliente, você tem mais pontos de contato, mas a expectativa dele é frustrada porque sempre que ele compra, um produto pode faltar. E isso, eu acho que é um grande problema que tende a ser superado agora em 2022. Acho que a concorrência aumentou drasticamente, né? Os grandes uberizações, né? Vamos dizer assim, né? Os novos players que têm entrado como de fora, né? Da América Latina, que têm desembarcado aqui no Brasil, São Paulo em especial, acirram uma concorrência que num franco crescimento de negócio, né? A venda de grocery, a venda de mercado na internet está crescendo. Eu acho que agora essa curva ela vai dar uma estabilizada aqui no Brasil, pelo menos. E essa concorrência ela vem para atrapalhar um pouco mais, né? Por que eu digo isso? Lá em 2018, quando eu entrei no Carrefour, em pouco mais de um ano, a gente já tinha 1/3 de mercado de grocery. Quando veio a pandemia, aí todo mundo explodiu. Oba, Mambo, Natural da Terra, todos esses expoentes, esses médios e grandes, obviamente, começaram a aparecer. Né? A oportunidade está aí, né? O Pão de Açúcar vem fazendo vem jogando esse jogo desde o Amélia, lá de trás, e nunca conseguiu decolar. De fato, isso vem acontecendo desde 2017, 2018, que aí começa a esse mercado ter a relevância, ter a recorrência, né? A gente vê os grandes marketplaces aí também querendo vender produtos de recorrência, produtos de abastecimento, mas para nós, né, pequenos e nichado, por assim dizer, apesar de ser um supermercado, é um nicho diferente, não é um atacarejo, né, não é um supermercado, é um mercado diferenciado. O grande desafio é a expectativa do cliente. Eu acho que esse foi o maior. Super concordo. Acho que e até trazendo um pouquinho assim esses novos modelos até que você comentou, né? Side Store, eu vi muito Back Store, vi, né, Ship from Store, Dark Store. Então agora tem vários modelos que inclusive vão permeando, né, a loja. Mas teve um negócio que o Anderson trouxe que eu acho muito legal, até porque eu acredito muito no PPT, que são pessoas, processos e tecnologia, né? E eu acho que a velocidade com que vocês tiveram que se adaptar e, né, consolidar negócios ou efetivamente abrir negócios. Então, eventualmente, você não teve tempo de contratar pessoas ou de fazer capacitação correta. Então, eventualmente, você usou o recurso que já tinha na loja. Como é que vocês viram a parte de pessoas? Eu acho que isso é super importante como um aprendizado, né? Qual é essa soft skill até, Anderson? Assim, qual foi o que você vê agora que é importante daqui para frente, né? Principalmente nesse novo cenário. Então, assim, o aprendizado de 2021, essa velocidade, colocar tudo para rodar, as pessoas, o que foi importante ver nesse perfil? Que perfil que é essa gente, esse novo profissional que vai trabalhar na loja, que vai trabalhar com tecnologia, que precisa atender melhor o cliente, precisa atender melhor a expectativa do cliente? O que é importante agora? O que foi importante ver nesse período? Legal, Felipe. Nesse processo, a gente elaborou aqui até um projeto em conjunto com o time de RH e desenvolvimento, e algumas soft skills que a gente colocou como prioridade justamente nessa etapa foi a parte da resiliência. Eu sou um grande defensor dessa soft skill, acho que tem feito muita diferença na minha carreira e acredito que é uma soft skill hoje muito valorizada, não só hoje, sempre foi muito valorizada no mercado, mas era muito difícil a gente encontrar perfis com uma resiliência bem desenvolvida, né? Outro ponto adicional muito importante nos perfis que a gente mapeou era um tema de influência e comunicação, né? Porque uma coisa é a gente se comunicar num ambiente físico e outra coisa é você exercer a influência e a comunicação
no ambiente 100% através de Zoom ou de outras tecnologias, né? Tem uma complexidade adicional. E uma parte muito interessante que eu vejo como uma soft skill, mas que depois a gente teve que desenvolver um plano de desenvolvimento, desenvolver um plano de capacitação do time, mais focado na parte do hard skill, é um perfil data-driven, né? O pessoal que toma suas decisões baseadas em dados, né? Que gosta de avaliar o dado para tomar decisão. Não é uma decisão com base em feeling, com base na experiência, é o dado duro ali, né? Na tela. O que o dado está dizendo, para onde a gente tem que ir. Uma vez que a gente identifica essa facilidade ou esse interesse na tomada de decisão com base nos dados, vem o plano de desenvolvimento justamente para capacitar o time para ser autossuficiente, né? Então, a gente busca também muitos perfis que tenham essa facilidade para aprender também, usar toda a tecnologia e toda a estrutura de dados que a gente tem aqui. A gente tem um time muito forte nesse sentido de engenheiros, de data scientists, mas a gente busca também desenvolver um time autossuficiente nesse sentido, porque o e-commerce é uma loja que está aberta 365 dias no ano, 7 dias da semana, 24 horas por dia. É importante que o time tenha essa autossuficiência para poder operar e tomar a decisão da maneira mais assertiva possível. Que legal. E você, Ricardo, teve desafio também, pessoas... Está procurando agora outro perfil, como é que é essa adaptação? Eu acho assim, eu tive boas surpresas e decepções, né? Acho que é justamente esse o ponto, o perfil, né? Sendo bem claro, né? No Carrefour a gente ficou um ano, eu fiquei um ano vivendo vida normal, outro ano trancado em pandemia, fui para mais um ano já no modelo mais híbrido. No Marché a gente tem trabalhado no modelo bem híbrido de trabalho. E a contratação, você chega com PO, com analista de marketing, CRM, você fala, legal, tá, o projeto é esse, entendi seu perfil, é legal, e a proposta é essa. Mas é 100% remoto? Não, é híbrido, você vai vir aqui. Então, estou procurando alguma coisa mais remota, 100% remoto. Assim, pessoas que você vê que é muito aquela escalada de trabalho, né? A pessoa até tem, né, aparentemente, conhecimento e acaba leiloando o teu trabalho, né? Eu acho que por não ser uma pegada, né, não conhecer o escritório, ir até o escritório fazer entrevista, né, ser uma conversa virtual, né, acaba não sendo tão pessoal, é impessoal. E ela acaba não valorizando. Recentemente eu pedi uma pessoa que pediu desligamento e falou, tá, você vai para outro projeto? E por que você pediu? É dinheiro? Não estou indo pelo mesmo valor. Então o que aconteceu? Não me adaptei à cultura da empresa. Mas não era você que era 100% remoto? Como é que você não se adaptou? Quer dizer, você não veio na empresa para absorver cultura de empresa, né? E aí você fala que não se encaixou. É meio contraditório, né? Então, né, nessa nova realidade, algumas coisas precisam ser mais práticas, ainda ter uma certa tradição, eu diria, né, do que esse novo modelo tão nômade, tão virtual como tem se mostrado, né? Mas aí é opinião e acho que cada um realmente vai ter que ponderar, né, se aquele perfil, aquela pessoa. Mas concordo, realmente, novo cenário, novas perspectivas, então, né, novas necessidades, novo estilo de contratação, até entrevista, isso bastante. E isso num perfil, vamos lá, no nosso negócio aqui, para um perfil de matriz, né? Então, aquele cara que vai trabalhar em escritório. Quando você fala em loja, não mudou muita coisa, né? O picker, o repositor, a caixa, a vida continua muito normal, né? Vai lembrar que em períodos de pandemia e lockdown, quem não fechou foi supermercado. Então, a vida lá dentro continuou.
o que fez com que aplicativos de mobilidade ganhassem um mercado que basicamente caiu no colo, né? Então, Rappi, né, dando alguns nomes aqui, Rappi se desenvolveu muito, iFood veio um pouco a reboque, né, na minha opinião e no meu entendimento, mas é um mercado que, putz, preciso da farinha, porque eu não tenho farinha suficiente para fazer o bolo. Você vai no aplicativo mobilidade, o cara te entrega em alguns minutos, 20 minutos, 15 minutos que seja. Então, essa compra imediata, ela caiu no colo, né? Diferente do nosso modelo, que é uma compra de mercado, produto diferenciado, abastecimento, né? Eu acho que tem experiências diferentes aí, né? Que corroboram para esse mercado. Sobe bem a régua. Porque eu até comentei, porque nossos clientes têm sempre esse desafio, né, de tratar a ruptura, e eventualmente a ruptura significou mais treinamento até do próprio picker, que eventualmente quem estava ali, que era repositor, teve alguma oportunidade. Mas a gente começou a ver que até os dados ajudavam a falar, poxa, esse picker aqui, ele está tendo mais ruptura que o outro, eles estão na mesma loja, né? Então você começa a ter esse comparativo, você começa a colocar mais dados até na loja. Então, assim, a gente vê que isso é super importante e mudou bastante até o perfil. Então, que é alguém na loja agora, ele está mais preocupado também com tecnologia, tem que ser alguém que já está mais habituado, que sabe falar com o cliente, porque eventualmente tem que falar sobre reposição, sobre, olha, não vou conseguir. Então, você tem que ter uma comunicação mais clara. Então, tudo que vocês colocaram aqui, realmente, a gente viu acontecendo nos nossos clientes também. Então, mas de fato é um perfil que trabalha bem com tecnologia, que se comunica bem. Então, assim, cada vez mais difícil, né, a qualificação e realmente as pessoas estarem preparadas, até mais difícil contratar. Então, a gente vê esse desafio. Eu vejo que esse é um desafio que aconteceu, né, em 2021. Então, tinha muita gente procurando emprego, ao mesmo tempo também tinha muita vaga, né? Então, porque realmente a gente vai exigindo mais, como a régua está subindo cada vez mais, sobe também do ponto de vista de contratação. Acho que isso acho que é generalizado tanto o Brasil quanto o México, deu para perceber que é um grande desafio de vocês. E aí, Ricardo, eu já queria te perguntar, já emendando, poxa, super aprendizado, novos modelos, aí deu um boom no e-commerce, e agora como é que você vê 2022, né? A gente está falando de inflação alta, ano de eleição, ano de Copa do Mundo, ano em que ok, a gente fez rodar, e agora? Como é que a gente faz rodar com eficiência? Vamos olhar margem, vamos olhar, né? Então, começa a ter uma cobrança muito maior ainda do e-commerce. Aí você começa a ver metaverso, começa a ver tanto tema novo. Como é que você vê agora os desafios aqui para redes locais ou para as redes aqui do Brasil, né, nessa linha? Assim, novas tecnologias, entendo que tem um período de maturação e para cada tamanho de negócio vai ser mais rápido ou mais demorado, né? Entendo que essas histórias de metaverso, de entrega de drone, essas coisas é buzz, né? É fazer barulho, é ver se isso vai dar certo mesmo. O brasileiro tem um pouco de reticência a essas novas tecnologias, esses novos serviços, né? Alguns dão muito certo, como o Uber, outros, né, não vejo, né, como isso vai prosperar. Né? Vale lembrar que essa história de metaverso, a gente tinha lá o Second Life, né? Apesar de ter sido uma plataforma fechada, o metaverso ela já está um pouco descentralizada, né? A proposta é ser assim. Talvez isso dê certo, mas é uma aposta que, para uma empresa do patamar de Saint-Marché, por exemplo, acho que isso leva um bom tempo de maturação. A gente tem muito arroz e feijão para fazer do que ficar pensando nesse foie gras tão requintado ou tão complexo para operar. Acho que tem muito desafio de curto prazo para se resolver. E entendo que para 2022 tem um desafio de baixar, não digo baixar a régua vai ser uma consequência, mas de normatizar, né? de ter um novo normal. A gente vivia normalmente,
viu uma nova realidade, a gente está saindo dessa normalidade, e como que vai ser isso? Acho que todo negócio ele vai se reinventar um pouco, de novo, né? Se reinventou para atender a demanda de pandemia, e agora a gente vai se reinventar. Eu acho que eu comentei com algumas pessoas já, relatório financeiro de grandes empresas, Pão de Açúcar e Carrefour. Eles estão comparando 2021 com 2019. Né? Eles não estão comparando 21 com 20 porque o negócio, né, nitidamente mudou já. Né? E para eles muda numa escala, né? Quanto maior o tombo. Então, não dá para fazer uma comparação direta. Então, eu vejo que para 2022 o desafio é acertar esse ciclo de venda, né? E aí voltamos de novo em experiência, né? A gente está falando de produtos de primeira necessidade, as pessoas precisam ter consciência de que o bom atendimento é o que retém cliente. É uma loja bonita que retém cliente, é um site com uma puta experiência de compra que retém as pessoas. Porque não é com 10%, 20% de desconto em toda a compra que você vai reter o cara. O outro vai fazer igual, e se os dois dão a mesma coisa, por que eu compro esse não naquele? Eu vou comprar no outro, né? É tudo igual. A comida é um pouco commodity, né? A Coca-Cola é Coca-Cola. Por isso que esses grandes entrantes agora estão nascendo, navegando de braçada. Histórias, né? Sem citar nomes. Uma startup dessas aí, que desembarcaram aqui no Brasil, comprou acho que uma carreta de leite de um atacadista, ao custo de R$3. Ele meteu no site para vender a R$1 o mesmo leite. Então, assim, startups com dinheiro de fundo para comprar mercado vão ser o grande desafio da gente. Então, como, né, numa experiência de atendimento ao cliente, a gente se diferencia disso. Né? Então, além do volume de venda, como gerar valor para o seu cliente final, seja no atendimento, seja no produto, no serviço, tem que se diferenciar. Esses são os pontos no meu entendimento. Que legal. Para você, Anderson, como é que vai ser esse 22? Um ponto interessante colocar aqui na mesa, até para o pessoal ter essa perspectiva. Hoje o México, isso são dados da ANVO, tá? Associação Mexicana de Venta Online. É como se fosse um EBIT aí do Brasil, que emite alguns relatórios, inclusive gratuitos, tá? Do último relatório que eles reportaram, a gente tem uma penetração do e-commerce aqui no varejo total de 9%. Eu não tenho o dado exatamente atualizado do Brasil, mas com certeza o Brasil já tem uma penetração superior a esse número que a gente tem aqui no México. Então, digamos que o Brasil, falando de e-commerce, é um mercado mais envolvido em comparação aqui ao mercado mexicano. Mas se a gente faz um double check e avalia em particular o e-commerce do supermercado, eu entendo que é um e-commerce mais envolvido em comparação com o Brasil, porque já existem operações há mais de 7, 8 anos aqui, o Walmart é uma delas. Né? A gente começou com entrega a domicílio com o Superama há mais de 25 anos, através de vendas no call center, e começou a implementar as operações de e-commerce tem pelo menos 7 anos. Ainda versus o ano de 2020, o último relatório dado público que a gente reportou, que foi de Q3, a gente cresceu 6,4% em todas as lojas. Se a gente faz um double check falando particularmente das operações de e-commerce, a gente cresceu mais de 30%. Então, um crescimento bastante sólido ainda frente a um cenário de pandemia. Isso nos posiciona para ganhar mais market share. Eu estou de acordo com o que o Ricardo fala, no sentido que a gente começa a ver uma estabilização quanto à curva de crescimento das operações de e-commerce, mas falando aqui do México, justamente pelos dados que eu acabo de compartilhar com vocês, eu entendo que a gente tem muito mercado ainda para crescer, tem muito cliente ainda para poder adquirir, tem muita gente ainda que precisa experimentar uma entrega através de um e-commerce. Até separei aqui alguns dados para compartilhar com vocês, que está justamente nesse relatório da ANVO, né? Para quem quiser ter acesso aí, é anvo.com.mx.
MX, das 5 principais razões dos clientes que ainda não compraram no e-commerce mexicano. E vocês vão ver que é curioso porque são oportunidades que a gente tinha no Brasil há 5, 6, 7 anos atrás, né? Quais são os principais pontos para o cliente hoje não comprar no e-commerce aqui no México? O primeiro deles tem que ver com segurança, né? Muitos clientes falam ainda que têm medo de fraude e necessitam ter uma melhor visibilidade quanto a produtos que tenham ou podem ter algum tipo de defeito, né? Um tema super básico, e 91% dos clientes colocam esse tema na mesa como sendo um ponto crítico, né? Para deixar de ser um cliente, ou melhor, para atravessar esse paradigma de não comprar na internet e passar a comprar na internet, né? 71% dos clientes dizem que tem que ver com métodos de pagamento, né? 64% põe sobre a mesa que eles preferem ver outros meios de pagamento além do débito e do crédito. Esse é um ponto bastante interessante aqui. Quando eu cheguei no México e a gente viu tamanha penetração que se tem com pago em dinheiro em espécie, em operações de e-commerce, a gente literalmente entrega o produto na casa do cliente e uma parte relevante dessas entregas o cliente nos paga através de espécie nesse exato momento, e vocês podem imaginar toda a complexidade operacional e processual que isso pode gerar. Para mim foi uma grande ruptura de paradigma. Desculpa, Anderson, é muito desbancarizado aí ainda? Sim. Justamente por esse ponto, Ricardo. A desbancarização aqui em comparação ao Brasil é gigantesca, né? E eles pedem também outras formas de pagamento que sejam mais seguras, né? Então, se a gente vê aqui, tem temas que são básicos, né? Eu imagino que muita operação aí no Brasil já não discute mais essa questão do risco à fraude. Eu me imagino que são poucos clientes ainda que têm essa barreira, né? Outros pontos importantes: a estrutura de conteúdo que a gente tem nos sites. Muitos clientes ainda questionam e reclamam que não tem ainda a informação adequada o suficiente para a toma de decisão desde a perspectiva da descrição do produto e da fotografia. Outro tema básico de e-commerce, né, que seguramente aí no Brasil a gente vê alguns PDPs super desenvolvidos, com vídeos, com uma estrutura de conteúdo fantástica. Imagino que o Ricardo aí no Saint Marché deve investir bastante na estrutura de conteúdo dos seus produtos, até para justificar o preço mais alto que ele comentou aqui para a gente, né? E outro ponto, o último aqui, é justamente a parte de logística, né? O cliente quer ter visibilidade quanto à facilidade de um processo de devolução, né? O cliente aqui ainda não compra com medo no sentido de que, será que eu posso devolver? Será que eu não posso devolver? Como que é a política de devolução? Como é que funciona isso? Quem que eu tenho que contactar? Eu posso devolver na loja? Não posso devolver na loja? Então, a gente tem muito que desenvolver nesse sentido. Reforço o ponto, não é um feedback em particular da operação do Walmart, trata-se de um reporte público que está disponível para todos, onde dá visibilidade dos principais pontos para os clientes não comprarem hoje no e-commerce aqui no mercado mexicano. Como contraponto, rapidamente aqui, Felipe e Ricardo, eu trago 5 motivos que também estão nesse relatório, que os clientes se posicionam do porquê sim hoje compram na internet aqui no México, né? O primeiro deles tem que ver com que eles entendem hoje que encontram mais produtos nas operações digitais em comparações às lojas físicas, e aqui o 3P, o Marketplace, tem uma participação importante nessa tomada de decisão. Outros clientes dizem a solução de ter a oportunidade de receber os produtos em suas casas, e aqui eu entendo que cumpre a proposta de valor principal do e-commerce. Eu lembro quando a gente estava aí no Brasil, quando eu estava no Brasil, a gente ainda brigava muito por preço, né? Uma guerra de preços maluca, né? Então, muito atento ao pricing do nosso concorrente. Então, se ele abaixava o preço, a gente ia lá e abaixava mais. E hoje o cliente busca mais um preço igual ao que ele vê na loja, mas com uma experiência onde a gente possa levar essa mesma mercadoria, desculpa, até a casa desses clientes, né? Outro ponto super importante que eles colocam na mesa também, que é a economia de tempo. Outro valor que se conecta diretamente à proposta de valor real do e-commerce, né? E a gente foge um pouco dessa questão do preço. O ponto 4, que aqui já se conecta com o cenário de pandemia, onde os clientes colocam que querem evitar aglomerações nas lojas, né? Isso sai nesse relatório, eles até fazem um disclaimer lá
que se conecta justamente no cenário de pandemia e cresce versus o ano de 2019. E o último ponto aqui, que eu entendo que é uma ferramenta fantástica, o próprio Buscapé tem uma tecnologia bastante avançada nesse sentido. A gente tem alguns players aqui também no mercado, que é a oportunidade de poder fazer uma comparação de preço muito mais fácil, né? O cliente abre várias páginas e pode comparar exatamente o preço, por exemplo, do produto que o Ricardo colocou na mesa, que era a Coca-Cola, e entender a melhor oferta que ele tem para sua cesta de produtos, para o seu basket size, e ter a melhor oferta ali em minutos, se não em segundos, né? Então, acho que a gente tem que estar muito atento, falando do mercado mexicano, dos pontos favoráveis à compra e buscar desenvolvê-los cada vez mais, e os não favoráveis também, para justamente buscar quebrar esses paradigmas e fazer com que esse cliente tome a decisão de ter uma experiência digital. O nosso foco aqui é justamente colocar uma estratégia omnicanal. Então, eu não estou preocupado se o cliente está comprando no e-commerce ou na loja física, eu estou preocupado que o que eu tenho como proposta de valor para esse cliente atenda justamente suas expectativas. Então, quando ele pensa em comprar o seu supermercado, que ele veja as operações do Walmart, graças à nossa proposta de valor, como sendo a melhor solução para ele nesse momento. Então, volto ao ponto, a gente está muito focado em poder brindar a melhor experiência para os nossos clientes. Então, KPIs como NPS são tão relevantes como a venda no dia a dia da nossa operação, e a gente está bem atento para isso todos os dias. Legal, não, fantástico, até eu super concordo. Tem várias perguntas aqui já, estou vendo aqui, o pessoal está super empolgado em perguntar. Tem uma legal aqui, realmente, que é como que a gente contorna problemas de entrega, né, do Hélio. Acho que só dando um passinho para frente, isso é um grande desafio que não foi resolvido em 20, em 21 também não, que é justamente a entrega de congelado, entrega de alface, que é resfriado, e sorvete, que é congelado. A grande reclamação que a gente tem em entrega é produto descongelado. A gente até tem uma embalagem impermeável, que aguenta não transpor tanto a temperatura, mas você depende de uma cadeia de entrega. Os aplicativos de entrega, Rappi, Food, entregam muito rápido, então acaba que vai numa temperatura ambiente, um sorvete, uma carne congelada, alguma coisa assim, mas em 20 minutos de trajeto não vai descongelar. Só que quando você coloca uma carga consolidada para entrega para o cliente, dependendo de como o teu terceiro trabalhar, isso é um problema recorrente. Então, é um ponto importante você olhar essa história e, como a Anderson falou, avaliar NPS. No Marché, a gente manda a pesquisa de satisfação para todo cliente. E a gente faz uma diferenciação entre clientes novos e clientes recorrentes. E as avaliações são diferentes. Então, o cara que é novo tem outra percepção, o cara que é recorrente, ele já começa a colocar mais o dedo naquela ferida, porque é recorrente. Ele acontece de novo, de novo. E aí ele vai e te avalia, né, com toda a emoção que o brasileiro tem. Ele é os extremos, né? Se veio tudo bem, é muito bom. Se você fez um negocinho errado, que isso não é ruim, isso não é bom, não recomendo, não funciona, por mais que tenha sido um problema pontual. Ele não vai entender e faz parte do jogo. Fato, a jornada nunca foi tão importante, né? Eu até ia trazer até um dado aqui da Opinion Box, né? Sempre sai que preço é o mais importante, né? Fator de compra. Mas 71% aqui já falou assim, olha, conta o que é mais próximo, e também assim, 70%, 69% falou o seguinte, olha, quando eu tenho um problema, eu sou mal atendido, eu não compro mais. Então, a grande maioria quer ser bem atendido da primeira vez, e eu concordo, Ricardo, quando a gente é mal atendido, a gente fica, né, pô, quero falar, alguém me escuta, né? Então, por isso, e rede social hoje, alguma coisa que dá errado é tão rápido, né, que para corrigir, às vezes é um grande desafio. Até aproveitando, desculpa, Ricardo, só vou aproveitar que aí você já emenda. Tá acabando, né? Tá voando o tempo.
Só queria que vocês comentassem sobre a entrega ultra rápida, para trazer esse contexto, né? Justamente, né, Ricardo, você comentou, poxa, entrega de congelado, etc. Significa o quê? Que eu tenho que entregar cada vez mais rápido, né? Então, a gente sabe que agora a entrega ultra rápida está super na moda. O que vocês acham? Como é que está a visão de vocês, inclusive já falando de 2022? Anderson, quer começar por ti? Que aí eu acho que se tiver algum problema de horário, você pode até sair, eu acho. Obrigado, Ricardo. A gente tem visto como tendência, e alguns players aqui no México estão se posicionando nesse sentido. A gente, como Walmart, está bastante atento a essas tendências e, obviamente, a gente vai se adaptar de cara ao que o nosso cliente necessite, né? Hoje a gente tem uma tecnologia e processos que justamente fazem a engenharia reversa, né? E a gente tem uma promessa de entrega mínima de 90 minutos para os nossos clientes, que a gente entende que é uma entrega bastante rápida e bastante assertiva. Uma das coisas que eu tomei como benchmark quando eu cheguei aqui no México foi justamente buscar posicionar nossas operações com uma proposta de valor de entrega bastante ágil, porque o que eu vi aí no Brasil foi que os players que tiveram um ganho relevante de market share foram justamente os players que se posicionaram com a proposta de valor de entrega mais rápida, né? Então, a gente se preocupou bastante com isso nesse sentido. Reforço o ponto, o fato da gente ter mais de 2.600 lojas em território nacional mexicano nos posiciona de maneira bastante competitiva, onde a gente consegue brindar serviço bastante rápido para uma parcela muito importante da população. Então, contestando a pergunta de maneira mais objetiva, Felipe, a gente está atento a essas tendências. Já tem algumas startups e alguns players aqui com esse tipo de serviço. E, obviamente, se a gente entender que é uma demanda do nosso cliente, do nosso consumidor, a gente vai se adaptar, porque, inclusive, parte dessas 2.600 lojas que eu comentei com vocês, um dos formatos, porque a Bodega Aurrerá, ela tem 3 bandeiras. Bodega Aurrerá, que seria como se fossem os hipermercados aí do Brasil, Mi Bodega, que é uma tenda um pouco mais como uma loja, desculpa, como se fosse mais um supermercado, e o Bodega Aurrerá Express, que é como se fosse uma loja de conveniência, né? Então, digamos que a gente tem o footprint adequado para poder, quiçá, implementar uma estratégia como essa de entrega rápida, mas a gente, digamos que está avaliando e entendendo a melhor maneira de poder implementá-la. Hoje, o que a gente tem de concreto é justamente a entrega de 90 minutos dentro da operação de Bodega Aurrerá Despensa do Caixa. Acho que a entrega ultra rápida, ela é uma alta conveniência, né? Você não vai comprar todo o seu alimento picadinho. Então, entendo que a experiência de você comprar ultra rápido acabou a cerveja da sexta-noite, fiquei com fome na madrugada, faltou o ovo do bolo, faltou o leite da criança, mas a entrega ela vem para a entrega ultra rápida, ela vem para complementar o serviço, né? Para complementar a necessidade do cliente. Então, é a máxima, né, de atender o cliente onde ele quer e como ele quer. O Marché não tem uma entrega super rápida, ela tem a partir do Rappi, que é o nosso parceiro de aplicativo de entrega. Então, qualquer compra rápida, né, quando a gente comunica, né, os nossos serviços, Rappi, compra pelo Rappi. Essa venda não cai para mim indiretamente, mas ainda assim eu atendo meu cliente de alguma forma, porque ele tem que entrar no Rappi, ele tem que entrar no Marché e fazer o seu pedido. Então, ele é um cliente Rappi, mas ele é um cliente Marché. E entendo que é um serviço complementar. A gente vai continuar vendendo grandes compras. O meu ticket médio é o dobro da Rappi, né? Isso em outros players também é a mesma situação. Você tem a comodidade, você tem o imediatismo, que você não vai fazer grandes compras num aplicativo, né, que se propõe a entrega rápida. Até porque não cabe no motoboy, né, num baú de entrega, uma compra grande. Você compra um pacote de papel higiênico, acabou o motoboy, né? Então, acho que
Entrega de mobilidade está aí, entrega de imediata está aí, e isso vai ser compra de produto de reposição. Se você parar para analisar esses últimos players aí que têm entrado para entrega super rápida, os caras vendem 2.000, 3.000 SKUs, é tudo industrializado, é tudo empacotado, não tem nenhum fresco, não tem carne, não tem alface, é produto fechado. Então, é extremamente de reposição imediata. Quer dizer, mais uma forma, né, de atender a expectativa do cliente, de atender bem. Acho que esse é o grande desafio, né? E aí, Anderson, até para respeitar o teu horário, como eu comentei no início, né, o Anderson está no meio da tarde lá, então ele está cheio de reunião. A gente vai respeitar o horário e liberar o Anderson. Talvez a gente fique aqui, né, Ricardo, para responder algumas perguntas adicionais. Mas antes de ir, Anderson, eu queria te fazer só a última pergunta aqui, que eu achei super interessante, que é coisa do Brasil aqui. A gente sempre fala sobre o custo do frete, por exemplo, né, e como funciona assim cupom, o que para você tem acontecido. Essa é uma pergunta aqui que até alguém anônimo, eu não tenho o nome aqui, mas fez a pergunta. Mas basicamente sobre isso. Custo do frete é relevante, importa, cobra, não cobra? E aí, assim, vocês têm uma estratégia de cupom, o que funcionou para vocês aí no México, o que você vê funcionando? Bacana, bacana. Bem interessante a pergunta. Inclusive, no nosso relatório de Q3, a gente justamente reportou a ampliação do nosso programa que a gente chama de Walmart Pass, né? Como se fosse uma membresia que justamente dá vários benefícios aos nossos clientes com o intuito de incremento da frequência e do ticket médio, né? Um dos benefícios que o cliente tem justamente uma vez que ele tem essa membresia é justamente não pagar o custo de envio, né? Então, uma vantagem bastante competitiva nesse sentido. Falando da operação de Bodega Aurrerá em particular, é bastante curioso porque a gente tem discussões internas aqui diariamente sobre esse ponto. Até o momento, a gente não tem implementado nenhuma estratégia de cupom para aquisição de clientes e tem focado justamente em fortalecer a proposta de valor do formato Bodega Aurrerá no mercado do México, que é justamente ser o player com a melhor proposta em termos de pricing, né? Então, do nosso catálogo que a gente tem hoje em loja, a nossa proposta de valor diz que o cliente vai encontrar o melhor preço dentro desses artículos. Então, com base nessa proposta de valor, a gente entende que nesse momento não existe a necessidade de implementar estratégias de cupom, né? A gente utiliza um cupom muito pontual para um cliente insatisfeito, para alguma experiência que não foi tão assertiva, mas como estratégia de aquisição de clientes, de incremento de frequência ou de retenção, a gente ainda não tem utilizado. O custo de envio é super importante, né? Ele impacta diretamente o nosso P&L. Dentro de uma operação de e-commerce, é um dos principais custos que a gente tem. A gente está muito atento a isso, mas volto ao ponto, a gente não tem tomado decisões com base no P&L, senão com base em ter a melhor satisfação dos nossos clientes, né? Reforço o ponto, obviamente, como executivos, eu sou responsável pelo P&L da operação, eu tenho os meus targets, eu tenho as minhas metas, mas o foco principal é justamente atender a expectativa do nosso cliente para que ele tenha uma experiência que seja bacana, porque falando de groceries, e aqui fecho o comentário, pessoal, eu não estou preocupado, a gente não está preocupado que o cliente compre somente uma vez conosco, né? É um desafio justamente trazer esse cliente para a base, mas depois tem o desafio de reter esse cliente e incrementar a sua frequência de compras, né? Então a gente está muito mais interessado no lifetime value desse cliente e não somente numa compra de one shot, né? Então, KPIs como Customer Acquisition Cost, Lifetime Value, frequência de compra, retenção, são KPIs que a gente está mirando no detalhe, mais uma vez mais. Tudo isso 100% conectado com o nosso NPS, porque se o cliente lá na ponta está dizendo que não tem uma boa experiência, não adianta a gente implementar nenhuma estratégia, ainda que seja de cupom, porque eu entendo desde a minha perspectiva que no mediano ou longo prazo ela não vai funcionar. Fica à vontade para complementar, Ricardo, né, sobre o frete. É isso mesmo. Não, sobre frete, assim, é um grande desafio, né? Por quê? Porque não é um frete commodity de correio ou
de um courier last mile, que é uma grande van sem preparo, né? Sem acabamento. A gente está falando de comida, por mais que a gente entregue em caixa, em sacola, você tem justamente o quesito do refrigerado. Então, aumenta o teu custo. O entregador não vai fazer de graça, ele vai repassar o custo para nós, né? E como a gente repassa isso para o cliente? Né? Uma das formas que eu entendo, né, de retenção, inclusive, é até como os grandes aplicativos de delivery fazem. A boa prática, como se diz, o maior incentivo que eles têm é você assinar um plano e você tem frete grátis em todas as entregas. Anderson, obrigado. Obrigado, pela Anderson. participação. Até a próxima. Foi ótimo. Obrigado, pessoal. Boa tarde aí a todos. Valeu. Então, o custo logístico, o custo de entrega, em especial o last mile, porque, veja, por utilizar, né, nesse nosso mercado, utilizar lojas como estoque, o custo de um CD para a loja acaba sendo diluído, mas o custo de entrega courier, last mile, isso é diretamente no P&L do e-commerce, do digital. Então, é uma conta relevante e estratégica como conduzi-la no dia a dia, né? Exemplo, se você tiver muitos pontos de entrega, você vai espalhar na sua malha de lojas os seus pedidos, você vai ter mais carros para rodar, para te entregar. Antes você tinha, sei lá, dois hubs, duas lojas expedindo o produto, você usava 4 carros. Se você dobra o teu ponto de estoque, você dobra a quantidade de carro. E ao que tudo indica, cada courier tem um modelo de cobrança e, na verdade, por ser um carro especial, é um carro dedicado. Então, você não paga por entrega, você paga por diária. Então, você tem que ter volume para acabar minimizando esse custo de entrega, esse custo da parte logística, né? Legal. Bom, eu não queria estender muito aqui, só para finaleira, assim, Ricardo, uma pergunta aqui, tá? De maneira, assim, resumida, como é que você vê, né? Sempre teve essa coisa do digital, da operação de e-commerce, e aí agora a gente vê que o e-commerce está muito conectado, né? Então, por exemplo, na loja de São Marché, que eu frequento, tem lá um autoatendimento para você fazer o pedido do restaurante, né? Para retirar ali na loja. Então, assim que você faz o pedido ali, já chega o ticket. Então, a gente vê que o e-commerce começa a entrar um pouquinho mais na loja, começa a ter essa coisa do comprar na loja. Como é que você vê essa estratégia também do digital já misturando com o físico? Como é que você vê isso acontecendo? Como eu disse aqui em algumas outras citações, é uma complementariedade de serviço, né? O cliente, ele quer ser atendido como ele quer, como ele acha que lhe convém. Então, vou te dar um exemplo. Tem um Samarché no shopping Vila Lobos, aqui em São Paulo, que tem 2 caixas e 5 autoatendimentos. O fluxo dessa loja é jovem, é gente de passagem, né? As pessoas não vão no shopping para ir no mercado. Então, aquela loja ela é basicamente uma loja de passagem. As pessoas querem resolver rápido. Então, elas acabam utilizando mais esse modo de tecnologia. E lá, como você disse, também tem a parte de café, restaurante, sushi. Então, as pessoas, ao invés de ir para uma praça de alimentação barulhenta, elas podem comer dentro do mercado. E também tem o autoatendimento, né, como você disse, para tirar a pizza, o sushi, salgados, sanduíches, tudo isso tem lá também. Né? Assim, vai lembrar, a proposta do Marché é um one-stop shop, é você ir lá e resolver o hortifruti, a padaria, o açougue, a adega, tudo isso você resolve num lugar só, com o melhor produto. Então, de novo, a experiência, é atender o cliente do jeito que ele quer. E a tecnologia, ela vai acelerar isso. Né? Ela vai permitir que você atenda ele em mais pontos do que simplesmente abrir a porta, levantar a porta de ferro da loja e ficar esperando o cliente entrar. No online, você pode ser mais ativo nesse sentido. Né? Muito bom. Não, maravilha.
Bom, Ricardo, só se quiser deixar algum comentário final para o pessoal que assistiu, a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas a gente vai anotar aqui, provavelmente vai responder individualmente, né? Acho que a gente vai fazer essa troca ainda. O Anderson teve que sair, como ele falou. Acho legal, sim. Que maravilha. Aí, Ricardo, se você quiser encerrar, só mandar uma mensagem, um agradecimento. Acho que, de novo, né? Acho que a Instalip está aqui patrocinando esse encontro. Acho que todos que estão participando aqui, de certa forma, conhecem a Instalip e entendo que trabalham, né, com esse digital retail de curto prazo, não sei se a palavra seria essa, mas desse modelo de supermercado, né? Desse modelo de gôndola. E esse mercado está sendo escrito. Acho que é uma onda que a gente deve surfar, todo mundo deve entrar nela de cabeça. A gente vai demorar para bater, acho que, né, para saturar esse mercado, né? Vide, de novo, né? Outro argumento. Os marketplaces colocando para vender fralda, para vender Coca-Cola, Omo. O Mercado Livre está vendendo alface. Cara, né? Eu, em 2014, botou o pneu para vender na Casas Bahia. Cara, eu falei que esse negócio não vai dar certo. Eu já estava lá há algum tempo. Esse negócio não vai dar certo. Quem é que lembra de entrar na Casas Bahia para comprar pneu de carro? Sabe? Tem alguns paradigmas que vão se quebrando. E de novo, né? O legal de você estar nesse mercado é que ele é novo. Então, tem um monte de coisa para desbravar, um monte de coisa para descobrir, e ninguém é dono da verdade. Acho que esses encontros tendem a dividir com todos e fazer com que o mercado se desenvolva da melhor maneira possível. Com certeza. Super rico, gostei muito de ter conversado contigo, Ricardo, também o Anderson. Poxa, foi muito legal, né, ter essa conexão aí México, Brasil, né, traz o grande e o local. Eu gostei bastante desse mix. A gente, sempre que a gente foi fazer né, ter um bate-papo antes do evento, sempre a gente tomou mais tempo, a gente nem viu o tempo passar. Então, eu espero que todo mundo tenha gostado. Quero te agradecer de novo, Ricardo, pela disponibilidade, pela atenção que você deu e todo o conteúdo. Obrigado de novo. Quero agradecer a todos, todo o nosso time aqui também fez as coisas funcionar, a Maiara, todo o nosso time aqui comercial também, e todos os parceiros, todos os amigos conectados. Obrigado a todos, realmente foi um grande prazer fazer essa live para vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Maíra. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Felipe. E obrigada a todos que estavam assistindo a gente. Uma ótima noite. Boa noite. Tchau, tchau.